Meninos, hoje vamos compreender o uso sobre o predicado no caso do verbo de ligação e o predicado do sujeito, complementação da língua portuguesa, tá? A complementação, os verbos de ligação, também é chamado como de copulativos. Ele tem função de ligar, a estrutura do sujeito e complementação de sua característica do predicado do sujeito, como a gente vai compreender o uso também sobre ele. Distingue-se assim dos verbos intransitivos, Ele liga a outras atividades como o uso da medida que expressa uma ação praticada que é ou sofrida dentro da língua, tá? Os principais verbos da ligação são ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, andar, parecer, virar, continuar e viver. Exemplo, a plateia é toda jovem, é um verbo de ligação. Hoje teremos casa cheia, verbo transitivo, teremos, Vamos ter aquela casa cheia. Não vou, verbo intransitivo, vou, Então dá intransitividade. A gente dá para compreender a lista dos verbos de ligação, estar, exemplo, estou exausto. Parecer, exemplo, ela parece feliz aos resultados. Andar, exemplo, desde aquele episódio, andamos sempre contentes, O estado permanente, no sentido, eles são capazes de finalizar tudo até amanhã, é o verbo ser. Já viver, exemplo, vivem doentes. Mudança de estado, ficar, fico feliz com a notícia. Tornar-se, ela se tornou um exemplo de vida. Virar, depois de tudo, virou um santo. Aí a gente dá uma complementação com aquelas palavras do dia a dia que a gente sempre escuta, Continuidade do estado, permanecer, ele permaneceu calado. Continuar, ela continuou a tentar ao trabalhar, Ao tentar procurar o trabalho. A classificação dos verbos, intransitivo, transitivos, de ligação, é feita por contexto. Dentro dela, por isso mesmo, os verbos são classificados de formas distintas, conforme verificarmos ao exemplo. A gente dá para entender, desde aquele episódio, andamos sempre contente, verbo de ligação que expressa o estado, que é o fato de sentir contente. O predicado do sujeito, ele é chamado de predicado porque faz parte do predicado, mas não acrescenta nada ao verbo e sim ao sujeito dentro da língua portuguesa. Ambos que continuam doente, vem sujeito, ambos, predicado continua doente, verbo de ligação continua, predicado do sujeito doente, que é o principal. Geralmente o predicado do sujeito é construído por substantivos, dentro do adjetivos ou até mesmo construções do pronome pessoal ou pronome próprio, Como vai a sua preposição do predicado, o sentido, aquele jeito da preposição da língua portuguesa. O João é dos nossos. Dos nossos é o predicado do sujeito. Aquele bolo são chocolate. De chocolate é o predicado do sujeito, que dá uma ligação. A gente dá para entender que devemos ligar, uma vez que o predicado do sujeito modifica o sujeito, ele vem, modifica o sujeito, ele vem sempre acompanhado, ainda que está oculto, o verbo de ligação. Ele sempre vem acompanhado com aquele sentido da palavra. Então, a gente dá para complementar esse uso desse verbo de ligação. Então, como eu falei, o predicado do sujeito é um termo de predicado que tem a função, certo, de atribuir a qualidade do sujeito dentro da língua portuguesa. Essa função é feita por meio de verbos que pode ser ligação, nesse caso a função do verbo informar algo relacionado ao sujeito. A gente dá um exemplo de o papel do predicado do sujeito em uma sentença pode ser desempenhado um adjetivo, substantivo, numeral, advérbio ou do pronome. A conclusão que para compreendermos melhor o sujeito, exemplo, o modelo é destratada, sujeito a modelo, verbo de ligação é, principal. O verbo, no caso, que vem predicativo, desastrada. Perdão, a modelo é desastrada, eu falei maltratada. Não, desastrada. Então, aquele sentido vai desastrada ao predicado.
a gente dá uma complementação a esse sentido sobre o uso. Então, sempre a colocação ao final da palavra. Então, um exemplo é esse: a engenheira corre feliz. Sujeito, a engenheira, que ela é a pessoa, né? O verbo de ligação, corre. Predicativo, feliz, certo? E dá uma conclusão. Bom, hoje vocês vão fazer uma atividade complementar, tá? No caderno, não esqueça de colocar o cabeçalho. Lembrando da atividade do livro, a página 35 a 38, tem uma explicação também, algumas tabelas, é muito legal para vocês acompanharem sobre os verbos de ligação e do predicativo, tá? Do sujeito, que é muito válido para vocês. Qualquer dúvida, é só falar. Grande abraço.